Bem-vindos ao Fórum de Discussão sobre Qualidade, Segurança e Acreditação, realizado pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, IBROS, Organização Nacional de Acreditação, ONA, e o Instituto Ética e Saúde, IES, com o apoio do Ensino Agir, um espaço dedicado ao diálogo, qualificação e ao fortalecimento das melhores práticas para as unidades de saúde. Cada edição do Fórum tem como foco promover conhecimento e ampliar a excelência na gestão e na assistência. Para assistir às edições anteriores, acesse ensinoagir.org.br/fórum. Prepare-se para um encontro que inspira, conecta profissionais e impulsiona avanços essenciais para o setor. O Fórum começa agora. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Fórum Qualidade, Segurança e Acreditação, uma iniciativa do IBROS, o Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde, da ONA, a Organização Nacional de Acreditação, e do Instituto Ética Saúde, com o apoio do Ensino Agir. Esse encontro ele é dedicado a fortalecer os princípios da qualidade e da segurança nas unidades de saúde administradas pelas organizações sociais associadas ao IBROS. Esse encontro ele integra uma série mensal que é dedicada a fortalecer a qualidade assistencial, a segurança do paciente e a sustentabilidade das unidades de saúde administradas pelas OS associadas ao IBROS e convidados. Hoje, o nosso tema é cultura de segurança e engajamento das lideranças em saúde. Com isso, a gente vai refletir sobre como o protagonismo dos líderes influencia diretamente a cultura organizacional, consegue promover a segurança do paciente e engaja as equipes assistenciais, administrativas e de apoio, e com isso trazendo essa reflexão sobre como essa liderança ativa contribui para consolidar processos que sejam mais eficientes, humanizados e orientados à excelência e à sustentabilidade. Para fazer a discussão desse tema essencial aqui dentre as nossas edições, nós temos um convidado especial, o comandante Gustavo Rocha, piloto de linha aérea com 30 anos de carreira, atualmente comandante de A330 na Azul Linhas Aéreas, é graduado em Ciências Aeronáuticas e pós-graduado em Fatores Humanos e Gestão de Segurança pela PUC-RS, possui especialização internacional em investigação de incidentes pela USC na Califórnia e em gestão de crises e SMS, atuou na coordenação de treinamentos de Corporate Resource Management e como agente de segurança de voo nas gerências de segurança da Varig e TAM. Aplica sua expertise de segurança da aviação na área médica como professor de pós-graduação na Faculdade Sírio-Libanês em gestão da qualidade em saúde e segurança do paciente. Sua experiência e visão estratégica tornam essa palestra uma oportunidade valiosa para a gente compreender ainda mais como estruturar essas atividades relacionadas à liderança, à cultura de segurança e o engajamento da liderança. Então, comandante Gustavo, Gustavo, é uma honra recebê-lo e a palavra está com você para poder ministrar conosco essa palestra hoje. Ô, meu caro, obrigado. Obrigado a todos por me receberem aqui. É um prazer estar falando de segurança mais uma vez. É sempre muito bom. A gente nunca se cansa de falar de segurança, porque, como eu digo, todo mundo, ou a maioria das pessoas, é passageiro por opção, mas nós não somos pacientes por opção, né? Então, eu tenho certeza que a minha família, algumas pessoas vão escolher nunca entrar no avião por medo e pessoas não vão entrar no avião. Agora, elas não têm essa mesma opção quando se trata em entrar em um hospital, né? Então, por isso que a gente tem que ajudar a saúde a ser tão segura quanto a aviação, né? Verdade. Nada melhor do que falar de segurança e falar o que tem que ser falado, do jeito que a gente vai fazer hoje. Perfeito. Obrigado por estar conosco. Eu tenho certeza que a discussão vai ser muito profícua. Fique à vontade para compartilhar sua apresentação e a todos que estão aqui participando conosco, também fiquem à vontade para trazer suas possíveis perguntas, dúvidas, que a gente vai compartilhando aqui ao final da explanação do Gustavo. Muito obrigado. Ok, vamos lá. Assim que aparecer aqui, eu confirmo para você. Tá bom.
Compartilhar a tela. Vamos embora. Dizem que isso é complicado, que o VO é complicado, mas aqui é muito mais. É isso mesmo. Aqui está funcionando certinho. Boa palestra. Certinho. Obrigado. Bom, pessoal, então nós vamos bater um papo sobre a cultura de segurança, né, e engajamento das lideranças em saúde. A gente vai começar fazendo combinando algumas coisas que eu gosto sempre de combinar nas palestras e nos treinamentos, que são os objetivos nossos. Então, primeiro, a gente tem que saber sempre qual o objetivo que a gente tem. Na vida é assim, nos voos são assim, no estudo, quando a gente vai estudar, vai começar algum projeto, e nesse bate-papo de hoje é a mesma coisa. A gente vai compartilhar conhecimentos, né, de outras indústrias, para ajudar, né, a ser tão segura quanto a aviação, ou seja, a saúde ser tão segura quanto a aviação. Para a gente falar em segurança, a gente tem que falar sobre algumas coisas, tem que estabelecer algumas coisas que a gente aprende no curso do CENIPA, por exemplo, no curso de investigação. Primeiro, que não tem julgamento. Ninguém aqui vai falar melhor, pior. Não vamos usar palavras como incompetente, como culpa, como negligência. Isso são coisas que não explicam nada do ponto de vista de prevenção. Chamar alguém de negligente não faz a gente mais seguro. E nós vamos ver mais para frente um pouquinho. E também não tem bandeira. Então, quando a gente vai falar de segurança, não existe bandeira. Duas coisas: não pode ter assunto proibido, não pode ter bandeira. Tá? Porque todos nós estamos expostos aos mesmos problemas. Então, o Sírio, o Einstein, o Santa Catarina, o Mãe de Deus, o Madre Teresa, todos os Rede Sara, todos estão expostos, estão sujeitos aos mesmos problemas sociais, econômicos, políticos do nosso país. Que nem na aviação, quando a gente fala de empresa aérea, nós falamos de TAM, Gol, American, United, Azul. Tá todo mundo também trabalhando com segurança, não tem bandeira, tá? Segurança não tem bandeira. Então, primeira coisa que a gente vai falar, o que que é uma organização, né, de alta confiabilidade, que é a aviação, né? É uma organização que ela opera em ambientes complexos, de altíssimo risco, e ainda assim ela consegue manter uma baixa taxa de falha. Essa imagem de uma operação no porta-aviões americano, né, de um avião de caça no porta-aviões americano, ela exemplifica bem isso. Operações em porta-aviões são um exemplo clássico de organização de alta confiabilidade, extremamente complexo, um risco absurdamente alto, tá? Uma interação muito grande de diversas partes. Quem estuda sistemas sociotécnicos, né, sistemas complexos, aprende duas características de sistemas sociotécnicos, são acoplamento e interação, ou seja, esses ambientes eles possuem interação muito grande entre as suas partes, e o acoplamento significa que quando alguma coisa falha, afeta automaticamente e numa velocidade muito rápida, se um autoacoplamento, uma parte seguinte. Então as coisas começam, a falha catastrófica, ela começa a se desenrolar de uma velocidade muito grande que a gente não consegue interromper. Mesmo assim, eles conseguem ter uma baixíssima taxa de falhas e um altíssimo índice de segurança. Então, para falar em alta confiabilidade, a gente vai falar de alguns números. Vamos falar dos números da aviação, por exemplo. Nosso índice de acidente, esses são números oficiais, tá bom? Os números da IATA, no ano de 2025, foi 1,3 milhão de acidentes por decolagem. Então, nós transportamos ano passado 4,5 bilhões de passageiros, foram mais de 38 milhões de voos, né? Então, é um acidente a cada 759 mil voos. Então, é 1,3 por milhão de decolagem, então é um acidente a cada 759 mil voos, né? Esse é o nível de segurança que nós temos na aviação. E eu tenho certeza que vários que estão me ouvindo agora, me estão assistindo, têm medo de voar. Tem mais medo de entrar no avião do que subir na moto para ir trabalhar. Sendo que no mesmo período morreram 1,2 milhões de pessoas, 1 milhão e 200 mil pessoas em acidente de trânsito, tá? Então, no ano passado, quantas pessoas morreram em acidentes de avião no mundo todo? No mundo todo, em empresa aérea, 394. No mundo todo, em empresa aérea, tá? Então, isso daí, elas morreram em 8 acidentes fatais. Então, durante o ano todo de 2025, nós tivemos 8 acidentes fatais no planeta com empresas aéreas. Aí eu estou falando de empresas aéreas grandes, porque aqui nós estamos falando de hospitais, nós estamos falando de cultura de segurança em ambientes seguros, em ambientes que são acreditados, que recebem selo de certificação. Então, né, tem ONA 2, ONA 3, que nem as empresas aéreas que possuem o IOSA, que é uma certificação da Associação Internacional das Empresas Aéreas. Então, é a mesma coisa, tá? E foram 8 acidentes fatais que nós tivemos 394 mortes. Essa história ela começou lá atrás, né? Ela começou em 23 de outubro de 1906, com o nosso querido Santos Dumont, no campo de Bagatelle,
quando ele voou, o 14 bis. Ele voa aproximadamente 2 metros do chão, em torno de 7 segundos, desculpa, 7 segundos e 60 metros. Então, o voo, ele durou 7 segundos e 60 metros. O 14 bis era tão rápido que se nós colocássemos o Usain Bolt, aquele corredor, tá, dos 100 metros rasos, do lado dele, o Usain Bolt chegaria primeiro do que o Santos Dumont no final desse voo. Então, o Usain Bolt, ele corre mais rápido do que o 14 bis voou. E de lá para cá, nós fomos evoluindo até chegar hoje no A330. Essa aeronave que eu voo atualmente, uma A330, e esse é o cockpit dele. Quer dizer, o 14 bis ele não tinha nem instrumento, né? Quando ele voou, o Santos Dumont não tinha nem instrumento. E esse avião, olha a quantidade de instrumento e de controles que nós temos, né? A complexidade muito maior, né, que nós temos. Só que essa caminhada, quando a gente começou lá atrás, e a gente vai pegar a partir da década de 70, nós tínhamos em torno de 6 acidentes por milhão de decolagens. Olha isso, né? Hoje nós temos 1,3 por milhão de decolagens e, e olha como evoluiu isso daí, né? Então, como eu falei, foram 38,7 milhões de voos no ano passado. Nós chegamos, não foi à toa, e essa caminhada toda, para nós sairmos de 1970 até hoje, ou seja, em torno de 50 anos, né? 55 anos aproximadamente. Olha a queda que nós tivemos no índice de acidentes na aviação. Isso não começou ontem, isso começou há 55 anos, mais ou menos quando a gente começou a trabalhar a segurança de uma forma um pouco mais técnica, né? Tanto do ponto de vista do ponto de fator humano, tecnicamente abordando o fator humano, quanto do ponto de vista de engenharia, de materiais e assim. Então, toda essa evolução ela teve um preço. Nós tivemos uma série de acidentes que aconteceram, infelizmente, ao longo desses anos todos, e que trouxeram muito sofrimento, mas também trouxeram muito ensinamento. Nós aprendemos muita coisa. Nós costumamos dizer que na aviação, os procedimentos, né, eles foram escritos a sangue, né? Então a gente respeita muito isso, porque que a gente fala da teoria do sangue, né? Que vários procedimentos foram criados depois de sangue derramado. Então, depois que pessoas morreram, que nós tivemos acidentes. Então, aqui está um acidente que foi famoso, né, que foi o acidente de Tenerife, em 1977. Alguns de vocês, quando estudam segurança do paciente, muita coisa da saúde é referenciada à aviação. E esse acidente é famoso, é conhecido, né, foi o pior acidente da aviação mundial até hoje. Foram dois 747, dois jumbos que bateram na pista de Tenerife, e grande parte dos fatores contribuintes estiveram no campo dos fatores humanos. Questões de comunicação, questões de carga de trabalho, questão de consciência situacional, de liderança, que é o que nós vamos falar hoje aqui, né? Cultura organizacional, cultura profissional, que nós vamos falar também. Então, essas duas aeronaves, elas acabaram colidindo na pista, estavam dentro de um nevoeiro, quer dizer, não é que um viu o outro e bateu mesmo assim, não, eles estavam operando num nevoeiro muito ruim na pista de Tenerife, nas Ilhas Canárias, e causou a morte de 583 pessoas. Foi o pior acidente da aviação mundial, né? Então, um outro acidente que também foi um marco na aviação foi o acidente do United 173, que aconteceu em 1978, no Oregon, nos Estados Unidos, causou a morte de 10 pessoas. Esse acidente, vamos dizer que essa ocorrência ela foi um pouco menos séria, um pouco não, muito menos séria, né? Foi muito mais suave, foram só 10 mortos. Entretanto, podia ter sido muito pior, né? Já tivemos 175 sobreviventes. Entretanto, ele meio que foi a gota d'água para que a aviação é, começasse a se perguntar o que que estava acontecendo. Por quê? Porque os acidentes, eles estavam acontecendo, eles não estavam acontecendo, vamos dizer assim, em situações muito complexas, né? Então, a aviação mundial, ela deu uma resposta e quando ela foi investigar esses eventos, né? Ela não conseguia chegar a uma conclusão do que estava acontecendo. Esse acidente do Oregon, por exemplo, o tempo estava bom. O avião teve uma pequena pane que foi agravada pelos tripulantes e eles acabaram caindo por falta de combustível, porque o combustível acabou. Eles ficaram tão focados na luz do trem de pouso que eles não perceberam que o combustível estava acabando. Quando eles baixaram o trem de pouso para pousar, o trem de pouso ficou travado, não abaixou, e eles ficaram tão focados em tentar resolver aquela pane que eles simplesmente esqueceram que o combustível, eles estavam voando baixo, e o avião, quando voa a baixa altitude, consome muito mais combustível do que em elevada altitude, por isso que a gente voa muito alto. E
Acabou o combustível. O foco, eles entraram na chamada visão de túnel, que também pode acontecer durante cirurgia, durante alguns procedimentos, durante emergências, médicas, isso pode acontecer. A gente fica tão focado em resolver um problema, a equipe fica tão focada que esquece de monitorar outros parâmetros, por exemplo, do paciente, como saturação, enfim, uma série de coisas, e você acaba perdendo aquele paciente, ou ele tendo uma sequela muito grave, porque nós ficamos focados em outras questões. Então, o que aconteceu? A aviação, ela se juntou com a NASA, o órgão de segurança americano, ele se juntou com a NASA. E por que a NASA? Porque a NASA tinha muita expertise no conhecimento do desempenho humano em ambientes de alta pressão, comunicação difícil com a Terra, liderança complexa, porque você tinha, às vezes, astronautas civis e astronautas militares, que tinham que interagir, né, sem nunca terem trabalhado, ou, enfim, treinaram juntos, mas tinham culturas profissionais muito diferentes. E toda essa expertise que a NASA tinha levava a um conhecimento grande de como o homem performava. Isso tudo foi para fazer esse homem aí, né, o Neil Armstrong, ir à Lua, né? Então, e todo esse conhecimento da NASA, o órgão de investigação americano chegou e falou: vamos ver o que está acontecendo, por quê? Porque esses acidentes que estavam ocorrendo na aviação comercial, eles tinham algumas características. Primeiro, eram tripulações experientes. Pouco ou nenhuma contribuição da meteorologia, o tempo estava bom. Tirando o Tenerife, que era um nevoeiro, mas nevoeiro a gente opera com nevoeiro sem problema, não é nuvem com tempestade, raio, vento, não, muito pelo contrário. Geralmente, quando você tem nevoeiro, você tem pouco vento. A maioria das vezes, pelo menos no Brasil, é assim: você tem pouco vento, tá? Porque tem que estar uma atmosfera relativamente estável, né? Então, pequenas anormalidades, elas foram agravadas pelas tripulações, como eu falei, a luzinha do trem de pouso, né? Que era uma pane nada muito sério, já tive essa pane umas duas vezes na minha carreira, nada muito sério. A gente gerenciou, lemos checklist, gerenciamos a carga de trabalho, né, dividimos tarefas, delegamos tarefas na tripulação e eu estou aqui hoje. Então foi tudo tranquilo. E, mais importante, pouca ou nenhuma contribuição da falta de habilidade técnica ou psicomotora das tripulações. Ou seja, os pilotos sabiam pilotar. Os aviões não estavam caindo porque o piloto não sabia operar o avião, ele não sabia fazer aquela operação, ele não tinha habilidade psicomotora. Não. Eles estavam caindo por falhas de gerenciamento. Gerenciamento do quê? Gerenciamento do tempo, da carga de trabalho, de utilizar as pessoas para fazerem tarefas, de delegar, questões de liderança. Então, isso é que estavam trazendo esses acidentes, né? Estavam causando esses acidentes. E, então, a NASA estudou esses eventos e durante o workshop chamado Resource Management on the Flight Deck, que aconteceu em 1979 em San Antonio, né? Desculpa, em São Francisco, na Califórnia, ela apresentou ao mundo, primeiro, o erro humano como a causa da maior parte dos acidentes. Hoje a gente sabe que o erro humano não é a causa dos acidentes, né? Ele é a consequência de outras coisas, né? O erro humano, ele somente é a última coisa que a gente vê quando tem um evento adverso, por exemplo, ou quando tem um acidente aeronáutico. Ah, erro do piloto, erro do técnico de enfermagem, erro do médico. Ok, mas existem outras coisas. Então, o erro, na verdade, ele é um sintoma de que tem alguma coisa mais profunda. O erro é a febre, o erro não é a infecção, né? Então, e por isso que é uma crítica que a gente faz, a gente não tem que tratar a febre, a gente tem que tratar a infecção, né? Então, na aviação, assim, na saúde, você tem que tratar o erro, a gente vai ver daqui a pouco como, e não ficar punindo o erro, ou punindo as pessoas, na verdade. E outra coisa foi, o nome Cockpit Resource Management foi aplicado ao processo de treinar os tripulantes a reduzirem o erro humano no cockpit. Então, olha que interessante, vocês já devem ter ouvido falar em CRM. Não é o Conselho Regional de Medicina, CRM é Cockpit Resource Management, que foi o treinamento de CRM que nasceu na época com foco no cockpit. Achava-se que treinando os pilotos, principalmente os comandantes, a adaptarem o estilo de liderança deles, a serem líderes de uma forma X ou Y, isso daí melhoraria os índices de acidentes aeronáuticos na época. De certa forma, o treinamento ele teve sucesso nesse molde, mas depois a gente começou a perceber que os acidentes não aconteciam somente por questão de contribuição dos tripulantes da cabine de comando. Não era só o comandante ou o copiloto.
mas nós tínhamos também, às vezes, contribuição e nós tínhamos pessoas ali atrás que poderiam evitar um acidente se trabalhasse melhor com a gente, que eram os comissários. Então, Cockpit Resource Management virou Crew Resource Management, gerenciamento de recursos de tripulação. Crew de time, tripulação. E mais adiante, nós percebemos que alguns acidentes aconteciam não por contribuição da tripulação de uma maneira geral, não era contribuição da crew, né, do piloto e comissário, mas às vezes da organização. Muitas vezes um evento adverso no hospital, ele surge, ele nasce, a gênese dele está muito longe da UTI. Está, por exemplo, numa decisão gerencial, um tipo de equipamento a comprar, pressões que o líder sofre por pressões comerciais, pressões de financeiras por apresentar resultados financeiros, e por outro lado, pressão por manter a segurança, afinal de contas, né? Afinal de contas, insegurança é custo, né? É dinheiro. Em torno de 12% do orçamento mundial de segurança, né, da assistência, é gasto com eventos adversos, por problemas de eventos adversos. Então, são pessoas que ficam internadas mais tempo, insumo que a gente tem que gastar de novo, pessoas, a hora extra que você tem que pagar, fora os custos indiretos, né? Que é absenteísmo no trabalho, enfim, os processos e assim vai. Tá? Então, isso daí a aviação descobriu que o problema não era necessariamente técnico. Tá? O problema não era técnico. Isso é uma coisa que a saúde tem acordado de uns anos para cá. O problema não é que as pessoas não sabem exercer a tarefa delas técnicas. O problema muitas vezes é de comunicação, é de carga de trabalho, é de liderança, entendeu? Então, e no CRM ele surgiu, e hoje em dia o CRM é um treinamento obrigatório. Eu vou fazer o meu até semana que vem, eu faço todo ano, como aluno, né, na empresa aérea. É um treinamento de habilidades não técnicas com foco na coordenação e comunicação de equipes. O objetivo é o quê? Segurança, operações seguras. Tá? A gente ensina, então, as pessoas a utilizarem recursos disponíveis. Então, o que a gente treina no CRM? Comunicação, assertividade. A assertividade é uma coisa importante, não é de acertar. Assertividade é aquela habilidade de você expor e sustentar uma opinião, uma ideia, que venha a ser conflitante com a dos demais, inclusive com quem está hierarquicamente acima de você, até que você seja convencido pelos fatos e não pela hierarquia que você está errado ou que não é aquilo. Tá? Então, ou seja, apontar alguma coisa que está errado, uma preocupação, mesmo que você seja rechaçado, né, que você seja é, tentem te calar, mas se aquilo estiver ligado à segurança, você tem que se fazer ouvir, a gente treina isso na aviação, tá? E até porque muita gente já morreu por falta disso na aviação, né? Então é isso. E o que que nós treinamos então? Isso aqui. Consenso situacional, tomada de decisão, comunicação, trabalho em equipe, liderança, gerenciamento de estresse, fadiga e gerenciamento de ameaça e erro. Olha que interessante. Quando nós falamos desses elementos, né, a gente fala do seguinte: nós falamos sobre indústria de alta confiabilidade, não é isso? Então, o que que faz essas indústrias conseguirem esse feito? Alguns estudos, na década de 90 principalmente, eles levantaram que tem algo muito importante. Teve um estudo até que trouxe, que deu origem a um framework chamado HFACS, Human Factors Analysis and Classification System, que é muito bom para complementar a investigação do Protocolo de Londres. Ele é muito bom, tá? E para líderes é essencial. É um dos workshops, um dos treinamentos mais bacanas, mais prazerosos que eu ministro para a liderança na saúde, é o treinamento de HFACS. É muito legal. E ele surgiu, né, de investigações exatamente de acidentes com esse tipo de aviação que vocês estão vendo aí, de porta-aviões, enfim, de fuzileiros americanos. Eles descobriram que tinha um componente muito, muito contribuinte para esses acidentes, que era cultura. Então, exatamente, a cultura era algo que era pano de fundo para vários acidentes que essa aviação militar, principalmente na década de 90, estava sofrendo, né? Então, e quando nós falamos sobre isso daqui, que são as caixinhas de ferramentas que a gente chama, né, de habilidades não técnicas, né, no technical skills, quando você fala sobre como as pessoas tomam decisão, como elas lidam com estresse e fadiga, como elas lidam com gerenciamento de ameaça, como é que a gente lida com erro? A gente pune ou a gente aprende?
Como a gente lida com trabalho em equipe? Os nossos líderes, eles são mais abertos ou menos abertos à liderança, a trabalho em equipe? A comunicação nossa é fechada ou não é? O que que a gente valoriza? Isso tudo define cultura. Por isso que a gente passou a trabalhar isso. Porque você consegue ajustar isso daí, você consegue encaminhar alguns aspectos culturais trabalhando isso daí. Então, cultura, segundo a própria Unesco, é o quê? São crenças, valores, costumes, comportamentos, artefatos que são compartilhados por um determinado grupo, né, de uma sociedade ou um grupo, né, ou seja, que caracterizam eles. Vamos ver um videozinho aqui bem rápido, só para ter uma ideia do que é o que é cultura. Olha que interessante. Duas crianças andando na rua sem ninguém peça sem que ninguém peça nada para elas. Elas simplesmente fazem. Por isso que a gente fala que cultura é aquilo que você faz quando não tem ninguém olhando. Alguém ensinou para elas que evitar acidente, que prevenir era importante. Faz sentido para elas prevenir. Faz sentido para elas isso. Então, isso é cultura. Bom, cultura, segundo o professor Robert Helmrich, da Universidade do Texas, que foi uma figura muito importante para a aviação, ele definia que cultura, tem até um paper dele bem interessante que fala Culture in Medicine and Aviation, uma coisa assim, né? Cultura na medicina e na aviação, é bem interessante. Ele diz que nós temos três tipos de cultura. O nosso comportamento ele é influenciado basicamente, tá? Basicamente por três tipos de cultura. Cultura nacional, cultura profissional e organizacional. Nacional, é o que diferencia a gente, por exemplo, do suíço, do japonês. Vocês viram na Copa do Mundo os exemplos dos japoneses, né? Na Copa do Mundo, quando acabava o jogo, eles limpavam as arquibancadas. Isso é cultura. Faz sentido para eles, são os valores deles, enfim. Cultura profissional. É o que diferencia, por exemplo, a minha profissão é de vocês, né? Então, é o meu trabalho de vocês. Eu, por exemplo, tenho uma relação com o horário, com atraso de minutos, segundos, que as pessoas na saúde não têm, né? Isso não é nem melhor nem pior, isso é diferente. Não existe cultura melhor nem pior. Isso é outra coisa que a gente tem que desconstruir. Existem culturas diferentes, tá? Quando a gente começa a colocar cultura como melhor ou como pior, a gente começa a andar num terreno meio perigoso que a história já mostrou que não acaba muito bem, né? Então, existem culturas diferentes. Então, eu, por exemplo, no meu trabalho, se o meu voo atrasar um minuto, tem que ser justificado, um minuto mesmo. O voo era para sair, vamos supor, 4h28. Se ele sair 4h29, eu tenho que explicar por que que o voo atrasou um minuto. Então, pra vocês verem a relação que a gente tem com a importância para gente, da gente, pra gente do horário. Para vocês, não tem essa importância toda, mas vocês têm outros aspectos em relação à cultura, a coisas importantes que diferenciam a gente. E cultura organizacional, que é o que diferencia as empresas, os hospitais, né? Então, o Sírio tem uma cultura, o Einstein tem a cultura dele, né? O Mater Dei tem a cultura, a Azul, a TAM. Quando eu saí da Varig e fui para a TAM, na época era TAM, né? Hoje é Latam, eu tive um choque, porque eram culturas completamente diferentes, né? Então, é a cultura organizacional. Nós vamos falar sobre cultura de segurança, que ela é um aspecto da cultura organizacional. A cultura de segurança, ela é um aspecto disso daí, ela é como se fosse um frame da cultura organizacional, né? Nós vamos abordar dessa parte. Então, cultura de segurança, né? Segundo o professor Andrew Hale, da Delphi University of Technology, ele fala que cultura de segurança é um aspecto da cultura organizacional, é um pouco como uma relação entre a gestão de segurança e a gestão geral. Aquilo que eu falei, os objetivos conflitantes, que muitas vezes é um trabalho do líder equilibrar isso, né? O líder ele precisa equilibrar objetivos conflitantes, faz parte do papel dele. Então é um aspecto, né, do todo. Então é um aspecto da cultura organizacional. Segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que cultura é um ambiente de trabalho onde os valores e normas compartilhados buscam continuamente minimizar os danos ao paciente, ou seja, a cultura de segurança está ligado a minimizar os danos ao paciente. Que isso daí, se a gente for pegar as definições de segurança, né, tanto da aviação quanto da saúde, elas falam em manter um nível mínimo
né, aceitável de danos ao paciente, ou manter um nível mínimo aceitável de acidentes ou de riscos, né, risco no nível mínimo aceitável, né? Então, assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, segurança seria mais ou menos um estado, né, onde você tem um nível de risco ao paciente mantido no nível mínimo aceitado através de um processo contínuo de gerenciamento, de identificação dos perigos e gestão dos riscos. Mais ou menos é isso, que quando a gente coloca as duas definições uma do lado da outra, elas são muito próximas, tanto a da aviação, da ICAO, né, que é o equivalente ao OMS para aviação, quanto da OMS propriamente dito. E a própria OMS, ela diz que isso tudo, só se eu voltar isso tudo, pessoal, vocês podem encontrar nesse paper aí, tá? Nesse Global Patient Safety Report de 2024, um documento bem legal, que traz muita coisa bacana, inclusive traz os índices de segurança no mundo, tá? As principais características de uma cultura de segurança, elas incluem resposta não punitiva para erros, cultura justa, apoio da liderança, tá? Não existe cultura de segurança robusta sem apoio da liderança. Esquece, nós vamos ver daqui a pouco, tá? Comunicação aberta e aprendizado organizacional. Então, esses são os pilares, tá? Mas como é que a gente consegue, né? Aí tá o comandante Gustavo Rocha aí, né? Perguntando como é que a gente consegue, né, instalar essa e manter essa cultura. Como é que a gente consegue fazer isso? Primeiro, nós vamos ver os pilares que sustentam a cultura de segurança. Uma cultura de segurança, ela é sustentada por quatro pilares. Eu vou falar basicamente de três deles. Cultura do reporte, né? Que é a cultura da notificação, né? Então, cultura de notificação é o quanto você tem um sistema de notificação, o quanto as pessoas utilizam a notificação, né? De uma maneira que elas tenham a confiança de que aquilo não vai ser utilizado para punição, que aquilo ali é fácil de ser utilizado, que os dados são blindados, que quem tem acesso àquilo não é o gestor. Então, o gestor não pode ter acesso às notificações. Em hipótese alguma. Ah, diretor clínico, diretor... Não interessa, não pode ter acesso. Isso eu estou falando com base numa indústria que atingiu os níveis que atingiram, que vocês viram de segurança. Numa empresa aérea, diretor não tem acesso às informações do núcleo de segurança, em hipótese alguma, nem investigação. Ah, o diretor vai acompanhar a investigação. Não, não vai. Não vai. Quem vai fazer a investigação vai ser o núcleo de segurança. Quando ele acabar, o núcleo de segurança apresenta os findings, né? Os resultados, as constatações, os fatores contribuintes, as recomendações, tudo de identificado, tudo tratado da forma que tem que ser feita, à empresa, aos diretores, enfim, mas isso daí depois de ser feito, ninguém acompanha a investigação. Então, a cultura de reporte, ela, por quê? Porque senão, se você tiver um sistema de reporte que vaza os dados, que as pessoas não conseguem acessar, que é difícil, ou atenção para quem trabalha com núcleo de segurança, que não recebem resposta, ou que recebe aquela resposta automatizada, as pessoas não escrevem mais, né? E aí você tem um pilar capenga, vamos dizer assim. Para vocês terem ideia como isso é sério na aviação, desde 1976, em abril de 1976, foi criado um programa, né, que o ASAP, que o americano criou. Vamos dizer que tenha sido mais ou menos isso, tá? Para não entrar em detalhes históricos, mas foi um programa bem interessante que o objetivo era encorajar as pessoas, né, os funcionários de empresas aéreas, oficinas de manutenção, a relatarem ou voluntariamente as informações de segurança que poderiam ser críticas, né, para evitar acidentes, né? Então, isso daí era o que? Era basicamente garantir a não punitividade para quem reportasse erros, para quem reportasse alguma falha cometida, para quem reportasse algum problema que estava vendo, apontasse alguma falha, né? Então, isso daí em 1976, em abril de 1976, olha quanto tempo tem isso. Isso começou nos Estados Unidos e hoje isso passou depois para o mundo todo e hoje esse programa existe basicamente é mundial. Tá? No Brasil nós utilizamos, as empresas aéreas utilizam, então, se nós utilizarmos o nosso sistema de notificação dentro da empresa para reportar um erro, e eu já fiz isso, eu reportei um erro meu, tá? Ok? Cometi um erro. A resposta do núcleo de segurança foi: a gente não chama de núcleo de segurança, tá, pessoal, na aviação, a gente chama de safety. Né? A diretoria de qualidade, segurança operacional, enfim, a gente chama de safety. No dia a dia, o jargão nosso é safety, né? O safety me respondeu o seguinte: comandante, muito obrigado, entendi que o senhor reportou esse erro aqui que o senhor cometeu, que o senhor entendeu o que aconteceu, obrigado por reportar, nós vamos ver se foi pontual só dificuldade que o senhor teve ou se outros tripulantes também tiveram, para que a gente possa tomar algumas medidas de prevenção. Se eu tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, muito obrigado, bom voo. Pronto. Isso me dá uma tranquilidade muito grande. Apesar de nós termos
eventualmente dentro das organizações, e todos nós aqui somos profissionais adultos, né, maduros, sabemos que as pessoas elas passam por dentro das organizações. Então tem pessoas, infelizmente, que às vezes assumem postos, cargos dentro de uma organização, seja uma empresa aérea, seja um hospital, que não possuem essa filosofia de aprendizado. São pessoas mais evoluídas, atrasadas, neandertais, vamos dizer assim, do ponto de vista de maturidade profissional, e até pessoal, às vezes, né, quanto a entender a importância de você aprender com os erros, e elas acabam trazendo um clima de punição, enfim. Mas clima organizacional é diferente de cultura organizacional, né? O clima, ele é mais perene, ele varia um pouquinho mais. Por exemplo, se você tem um evento adverso muito sério, como aconteceu recentemente, infelizmente, em Manaus, com o menino Benício, teve aquela confusão toda, né, aquele clamor. Então, o clima organizacional, né, dentro do hospital fica uma coisa mexida, mas a cultura, ela é muito mais difícil, né, ela tem uma inércia muito maior. Então, essas pessoas, às vezes, elas entram, vão embora, mas se a cultura da organização for robusta, ela sofre um probleminha durante um tempo, uma variação, mas ela consegue se manter. O segundo pilar é a cultura justa, né? Então, o que que é a cultura justa, né? É você focar no porquê, né? E não em quem, né? Então, você priorizar o porquê que aconteceu e não em quem. Evitar punir erros, né? Evitar a punição. O medo, ele silencia o sistema. As pessoas têm medo, né? Quando entra a punição, a segurança psicológica ela sai pela janela, né? Quando a punição entra na sala. E aí você tem um sistema que fica surdo e mudo, cego e ninguém sabe mais o que está acontecendo. O entendimento ele protege a segurança, né? Então, para você ter um reporte de vulnerabilidade, um reporte de algo que é perigoso na sua organização, você tem que ter um sistema. As pessoas têm que se sentir seguras para poder reportar, para elas poderem falar, saber que não vão ser punidas. Então, esse profissional ele fica seguro e aí ele pode fazer um relatório, né, uma notificação apontando a falha de tecnologia, sistemas que não são compatíveis com o trabalho no dia a dia, protocolos que estão desatualizados, né, escalas que geram fadiga, para que isso daí seja trabalhado e a gente trabalhe nas causas, né? Se a gente não puder falar nisso, fecha o núcleo de segurança. Não tem mais nada para falar, porque levantar indicadores para saber quantas pessoas caíram do leito, isso daí não precisa de um núcleo de segurança. É só contar toda vez que alguém gritar que caiu da cama. Pronto. Então, essa tem que ser realmente a abordagem, entendeu? Fazer segurança é muito mais do que levantar esse tipo de indicador. Muitas vezes são indicadores que não se falam, que são coisas que a gente, por exemplo, quantos de vocês que trabalham, de repente, na assistência direta, que estão lá na frente, ou quantos de vocês já passaram no leito, viram a grade na cama, né, baixada, e falaram, opa, às vezes é uma situação de risco, foram lá e levantaram, legal. Quantos escreveram sobre isso? Quantos escreveram sobre uma situação de risco que tinha um potencial de causar um dano e, e você, de repente, alertou alguém, você até corrigiu a situação, mas não notificou isso, né? Então, isso daí é o que ajuda a gente a ter uma postura até proativa, né? Então, e é isso, né? Quando a gente substitui cultura de punição pela investigação, a gente encoraja os profissionais a reportar as falhas críticas antes que o erro atinja o paciente, né? Terceira, cultura de aprendizado. Basicamente é o que você faz com aquilo que acontece com você. Na aviação, o que que nós fazemos? Nós pegamos o evento que aconteceu, ou a notificação, ou seja, o dado bruto, né, o que aconteceu, a gente analisa os fatores, né, com foco no sistema, não no indivíduo, a gente aquilo tem aprendizado? Tem. Pode gerar o que aquilo ali? Pode gerar um aprendizado legal, sistêmico, que todo mundo vai tirar um ganho? Vai. A gente vai melhorar? Vai. Então, a gente transforma aquilo em aprendizado. Treinamento de CRM, sala de aula, estudos de caso, muda checklist, muda o SOP, né, os POPs, os procedimentos operacionais, mas muitas vezes os eventos da gente, e são eventos como esses, por exemplo, que são acidentes de fato ou quase acidentes, né? Quase acidente, essa aeronave aí embaixo, que está circulada em vermelho, ela entrou na pista e a outra estava pousando, ó, entrou na frente da outra, sem autorização do controlador. E aí o avião arremeteu. A gente transforma isso em quê? Em treinamento em sala de aula. Então a gente transforma em estudo de caso. É o que eu gosto muito em treinamento, por exemplo, para a saúde em fazer. Pegar estudo de caso da saúde e colocar o pessoal para trabalhar em cima, para a gente desconstruir visão antiga de erro, desconstruir aquela coisa de punição que às vezes está dentro da gente, porque a gente foi criado assim, né? Às vezes a gente acaba pensando assim. É a cultura flexível, o que você, enfim, você empoderar a linha de frente
para que ela possa interromper algumas operações que sejam inseguras. Por exemplo, o mecânico, ele hierarquicamente está abaixo do comandante da empresa. Mas se ele achar que tem uma coisa muito séria no avião, que o avião não pode sair, ele pode parar o voo e interromper o voo, né? Então, ele é empoderado porque ele tem esse conhecimento, né? Então, a gente dá empoderamento para ele, né? Agora, uma pergunta. Quem define a cultura? Vamos falar sobre cultura do ponto de vista organizacional, tá? Cultura organizacional, né? Que a gente falou, cultura de segurança. Então, o professor James Reason, né, nosso querido James Reason, pai da teoria do queijo suíço, ele tem essa definição, né, de cultura. Né? Cultura é uma organização, produto de valores, atitudes, percepções, competências, enfim. Mas o que eu gostaria de destacar na fala do James Reason é que ele fala o seguinte: que determinam o comprometimento com a gestão de saúde e segurança da organização, bem como o estilo e a proficiência dessa gestão. Olha só. Então, quem define cultura? Nós estamos falando em gestão. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é essa daqui. Diga-me como me medes e te direi como me comportarei. Na organização, é isso. Você define o que é importante. Por exemplo, numa empresa aérea. O piloto, né, quando eu estou voando, eu estou sempre tomando decisões lá na frente, equilibrando segurança e custo. Então, sempre, as minhas decisões são sempre assim, segurança e custo. Então, isso vai gastar mais combustível, mas é mais seguro eu fazer. Então, é segurança e custo. Eu sou medido como? O que que minha empresa quer? Minha empresa quer que eu seja seguro em primeiro lugar e que depois eu tenha eficiência operacional. Ponto. Então, as minhas decisões, quando eu tiver dúvida, eu vou pesar mais para o lado da segurança, porque é como eu vou ser medido, como eu vou ser cobrado. Algumas empresas e algumas culturas, mas vamos falar em empresas, que eu falei que são culturas organizacionais, focam mais em custo. Então, se o piloto arremete, por exemplo, que é aquele procedimento que ele não consegue, né, quando está fora de alguns parâmetros, e ele não consegue pousar, ele arremete, gasta combustível, atrasa o voo. Tem empresas que chamam o piloto e punem ele, e dão bronca nele, né, porque ele fez isso. Mas foi o mais seguro a fazer, mas gerou custo. Então elas priorizam que o custo. Então o que que acontece? Os pilotos não arremetem mais. Diga-me como me medes e te direi como me comportarei. Então, se a liderança cobra mais pela parte de eficiência e de custo, eu vou priorizar isso. As pessoas na linha de frente vão priorizar isso. Então, isso não é só no avião, isso não é no hospital também. Então, o gestor também está sempre pensando segurança do paciente, né? Então, ou seja, às vezes eu preciso de mais gente para contratar, sobrecarga, por exemplo, de enfermeiros, de equipe de enfermagem, a gente sabe, tem estudos já que mostram, é meio óbvio, né, gente? Não precisa nem fazer um estudo, eu acho, para isso, né? Pelo amor de Deus. Porque é meio óbvio que, é claro, se você tiver uma sobrecarga de equipe de assistência, você vai ter uma insegurança, é claro, né? Pô, a sobrecarga quanti... fórmula de sobrecarga de carga de trabalho, quantidade de coisas a ser feitas vezes complexidade dividida por tempo. Se você tem menos pessoas, né? Você tem menos tempo, né, para cada um, você tem uma maior carga de trabalho, você tem uma maior possibilidade de erro. Então é isso. Então, e quem é que mede isso? Diga-me como me medes. E quem é que mede isso? A liderança. Faz parte da liderança medir a eficiência das equipes, medir o andamento das coisas. Então, se a liderança que mede e a forma com que eu me comporto tem muito a ver com cultura da gente, lembra os menininhos andando, que é comportamento, é o que faz sentido para mim? Então, a cultura vem de onde? Vem de cima. Cultura é top-down, cultura vem de cima. De baixo para cima é só motim. Cultura é de cima para baixo. Então, e aí a gente viu, né? Silêncio, medo, o que que a gente faz? E para isso acontecer, para que as pessoas escrevam, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma segurança, eu tenho que me sentir seguro, eu tenho que ter uma segurança psicológica. E aí eu trago para vocês o conceito de segurança psicológica da professora Amy Edmondson. Muito interessante, o livro dela é muito legal, né? E tem um livro dela, chama Organizações Sem Medo, se não me falha a memória, muito bom, que fala sobre ela que cunhou, vamos dizer assim, esse termo de segurança psicológica, ele tem estudos dele já na década de 60, mas quem cunhou mais isso daí, caiu mais vamos dizer assim, na maneira mais famosa, mais conhecida, foi a Amy, né? E ela traz essa definição. E a crença compartilhada, né? Que a gente pode falar, a gente pode assumir riscos interpessoais sem sentir que vai ser exposto, vai ser ridicularizado, né? Vai perder credibilidade, né? Ou vai ser punido, ou vai ser humilhado, né? Então, e por que que isso é importante? Por causa disso daqui, ó. A Forbes trouxe
esse dado, que é muito sério isso daí. Quase metade dos brasileiros trabalham em ambientes de insegurança psicológica. Isso é muito sério. Então, a gente acabou de ver que cultura vem de cima, seja lá qual cultura for, ou a cultura do medo, ou a cultura da segurança psicológica. Ou seja, segurança psicológica é responsabilidade da liderança. Seja liderança alta, seja liderança intermediária. Porque também não é só a responsabilidade do diretor, do presidente, do VP. Muitas vezes, a ausência de segurança psicológica, o medo é criado por líderes intermediários, por liderança intermediária tóxica, né? Por supervisores, por coordenadores, por gerentes. Até no meu Instagram esses dias eu gravei até um vídeo lá e eu falei sobre isso, né? São pessoas que às vezes não têm a capacidade, não têm a representatividade, não têm nem o peso moral, ético, de caráter para estar naqueles quadros, mas eles, eu vou usar um termo politicamente correto, né? Eles bajularam as pessoas certas e chegaram lá. E aí, como eles ficam, têm essa insegurança, eles acabam deixando todo mundo com medo para que eles não se sintam tão ameaçados que alguém tire o lugar deles, né? Então, e quando a gente fala sobre isso, é responsabilidade da liderança, né? E nós temos, né, dentro tanto da saúde quanto da aviação, o papel do gestor, né? O comandante como um gestor dos voos, né? O gestor mais próximo das equipes, né? Mas você tem também os diretores e tudo, e também o gestor hospitalar. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: quem está em cargo aqui tem um cargo? A minha pergunta é: você chefia ou você lidera? São coisas diferentes. Por exemplo, na aviação, a autoridade, a minha autoridade como comandante, ela está prevista em lei, né? É garantida pelo artigo 166 e 167 do Código Brasileiro de Aeronáutica, que é uma lei federal. Então, assim, lá ele diz: o comandante é autoridade máxima a bordo. Tá? Ninguém tem autoridade mais alta do que ele. Ninguém, nem o presidente da empresa, nem o Papa, ninguém. Dentro do avião é o comandante. Isso é lei, não sou eu que estou falando, isso é lei, tá? Por quê? Porque tem que ter uma ordem até por uma questão de segurança. Só que isso me dá autoridade. Então, eu posso impor as coisas, né? Eu posso mencionar os regulamentos, né? Eu tenho a nomeação, né, pela lei, né? Então, ok, isso é chefe. Isso me torna um chefe, não necessariamente um líder. Um líder, ele conduz através do exemplo. O líder, ele se preocupa em cuidar da equipe. O líder, ele assume publicamente a responsabilidade pelo que deu errado. Se deu certo, legal, muito bom. Mérito da minha equipe, celebrem, estou orgulhoso de vocês, parabéns, muito bom. Se deu errado, a responsabilidade é minha, eu vou ver o que que aconteceu e nós vamos corrigir. Líder, não rifa a sua equipe quando dá algo errado, tá? Celebra as pequenas vitórias, né? Direciona nos momentos de desânimo. Líder não compartilha suas frustrações com a sua equipe. Não funciona isso, tá? Não funciona. O líder ele engole seco, entuba, como a gente fala no português, né, mais comum, as suas frustrações, mas não compartilha. Você tem que passar força, você tem que passar ânimo, você tem que passar confiança, tá? E não desânimo, não irritação, né? E antes de liderar as equipes, você tem que saber quem você é, né? Porque o líder ele trabalha com insegurança, ele trabalha com timidez. Tem gente que é mais tímido e tem papel de liderança. Você não tem que ser extrovertido para ser líder, né? Não, nada a ver. Autoconfiança, nós temos níveis diferentes de autoconfiança, né? De coragem, de maturidade. Então é isso. Então, quem é você quando você ouve o que você não quer ouvir? Você já parou para pensar? Se você retoma, você dá na cara logo você devolve logo ou você engole? Quem é você quando você é exposto na frente das outras pessoas? Você pede o controle, você devolve ou você respira e mostra que aquele comportamento não foi legal para o seu liderado, né? Lembrando, coragem não é ausência de medo, tá? Coragem é agir mesmo quando a gente tem medo. Eu já tive medo algumas vezes na minha vida, na minha carreira, e agi com medo mesmo. Usei a técnica, usei o que tinha que fazer e estamos aí. O líder sai do blunt end, ou sai dos bastidores, é um termo técnico para blunt end, e vai para o sharp end, vai para a linha de frente. Andem na linha de frente. Liderança tem que estar na linha de frente, tá? Porque isso faz parte de estabelecer uma cultura. A cultura de que o nosso líder anda no meio da gente, faz parte do nosso dia a dia. Eventualmente, ver o nosso chefe aqui, o nosso coordenador, o nosso diretor, o nosso gerente aqui andando no meio, para que você veja as dificuldades. Então, vá ao Gemba, vá à linha de frente.
É importante que o comandante saia do cockpit e ande pelo avião, às vezes, durante o voo, para ver o que está acontecendo, para identificar as dificuldades, as pressões, a criatividade das pessoas, o que que elas estão fazendo que fez a diferença, né? Não só o que está no manual. É importante, façam isso, vão à linha de frente, vejam o que está acontecendo. Ninguém aqui é tão importante a ponto de não conseguir tirar por semana 10 minutos para andar na linha de frente. Me desculpa, não é. Não é. Eu estudo isso há muito tempo, eu conheço gente que tem muito mais, tem cargos muito maiores, é muito mais exigido, solicitado do que nós e conseguem tirar 10 minutos por semana para ir na linha de frente para ver o que está acontecendo. Entender como as decisões do gabinete se impactam na linha de frente. Muitas vezes os problemas da linha de frente são criados por nós lá atrás, por canetadas que nós damos, né? Ou por, lembra? Objetivos conflitantes? Então, e a presença, né, do líder traz segurança, demonstra preocupação. As pessoas respeitam isso. As tripulações respeitam muito mais os comandantes que saem da cabine e andam e conversam e olham no olho do que aquele cara que fica preso lá fecha a porta, lá no cockpit, fica lá dentro, só dando ordem e se distanciando, né? Então, eu sei que esse cara está preocupado comigo. Então, isso, pessoal, reverte como envolvimento da equipe para com o líder. Quando o líder enfrentar dificuldades, a equipe vai ajudar, vai estar junto. Isso reverte em espírito de equipe. Os líderes sofrem suas pressões, a gente já falou sobre isso, né? E no momento de pressão, isso aqui que eu vou passar agora é muito importante. Duas coisas são igualmente contagiosas, né, as equipes, né? Contagiam da mesma forma a equipe: calma e o nervosismo. A calma passa calma para sua equipe. O seu nervosismo em momentos de crise passa nervosismo para a equipe, né? E a reputação do líder é forjada, não é em dia de céu claro. O comandante não ganha reputação ou não é respeitado. Eles não sabem quem é o bom comandante, quem te pode ter confiança, né, para voar no dia de céu claro, no dia calmo. Não, mas sim em momentos de crise, né? Então, o nervosismo, né, ele destrói a coordenação, a capacidade analítica, as pessoas ficam nervosas, não pensam direito e aumentam a quantidade de erros. A calma, quando você mantém a calma, você mantém a equipe íntegra, você facilita a análise, as pessoas ficam mais calmas, as pessoas se sentem mais tranquilas para tentar, sabendo que se errarem, não vão ser punidas e o líder não vai dar um chilique, não vai sair gritando, chamando de burro. Então as pessoas arriscam mais e às vezes a criatividade nasce daí. E você, como líder, às vezes tem um problema resolvido por alguém da sua equipe, ou seja, facilitou a sua vida. O líder ele tem que saber lidar com as falhas, inclusive dos bons profissionais. Bons profissionais também erram, tá? Como assim? Sim, experiência, cabelo branco não é imunidade para erro. Eu tenho 32 anos de aviação. No último voo eu cometi um erro. Bobo, nada demais. Mas eu cometi um erro. Um erro bobo, mas cometi, tá? Então a gente erra. Nada demais, tá? Quando você achar que você não tem mais nada a aprender e você não erra mais, prepara que você está caminhando para o seu próximo evento adverso. E ética. Ética, a forma com que a gente trata as pessoas também faz parte, são os nossos valores, faz parte da nossa cultura. Então, a cultura de segurança de uma organização, ela depende muito da segurança psicológica com a qual as pessoas trabalham, as pessoas entendem o ambiente que elas estão. E a falta de ética, ela corrói isso daí. Tá? Então, a falta de ética faz com que as pessoas entrem num estado de autopreservação. Então, quando elas veem alguém ser tratado com falta de ética, o líder perde a representatividade, perde aquela confiança da equipe, ele não é mais reconhecido como líder, mas como chefe, e as pessoas vão se preservar, vão ficar quietas, não vão se envolver, e aí você tem uma deterioração do espírito de equipe, você tem uma deterioração da cultura de segurança. Então, quando o assunto cultura de segurança ele surgir, lembre-se dessa frase: diga-me como me medes e eu te direi como me comportarei. Lembre-se disso. Então, como é que a gente está medindo as pessoas? Com que régua a gente está medindo as pessoas? O que está sendo prioridade? E o que está sendo e como a gente está fazendo isso? Com ética? Com tranquilidade? Indo à linha de frente? Entendendo, ouvindo, com escuta ativa, sem ridicularizar, inclusive nós mesmos que não somos líderes também.
tá? Sem ridicularizar quando alguém erra, tá bom? Por último, é impossível a gente trabalhar a segurança sem duas coisas. Primeiro, o envolvimento da alta gestão e do líder intermediários. Não tem como. A gente viu por que agora há pouco. Porque cultura vem de cima. E também ser uma postura madura diante do erro humano. Ou você pune ou você aprende. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando você pune, as pessoas silenciam e você fica e as pessoas têm medo e você não sabe o que está acontecendo. Muito obrigado. Segundo a mamãe, é o mais bonito que existe. Muito E aí bem. estão os meus contatos aí para quem desejar. Muitíssimo obrigado, comandante Gustavo Rocha. Obrigado, por trazer pontos tão importantes e necessários de reflexão para a gente aqui hoje. Faz toda a diferença, cada um dos pontos, e aí a gente constantemente, quem se aprofunda sobre a gestão de riscos na saúde, sempre bebe dessa gestão de riscos na aviação, entendendo, o quanto a gente pode aprender com vocês, e você conseguiu fazer essa passagem, né? Essa adaptação muito clara, dos conceitos e como o que é feito na aviação hoje, e o que foi aprendido pode fazer a diferença para a saúde, porque a gente tem diferentes perfis de unidade de saúde no Brasil e no mundo, em momentos diferentes de implantação da cultura, da qualidade. Então, falar sobre cultura, falar sobre a cultura de segurança, que é ainda uma especificidade ainda maior quando a gente está falando, dentro do setor saúde, e como a liderança tem um papel primordial nisso, faz toda a diferença. E essas dicas, e aprendizados que você demonstra utilizá-las, né, no dia a dia da sua profissão, faz com que a gente consiga refletir como nós, profissionais, líderes da saúde, podemos também melhorar o nosso posicionamento, o nosso acompanhamento com a equipe, porque é justamente nesse lugar que nasce a verdadeira cultura de segurança forte, né? É nessa Uhum. relação e nessa conexão entre seres humanos que tem um processo bem estruturado e que conseguem, a partir disso, elaborar formas de tornar esse cuidado um cuidado seguro e que gere valor para quem estiver recebendo esse cuidado. Eu queria só uma última reflexão, da sua parte. Você trouxe aí em vários momentos, esses pontos importantes de conexão, mas eu queria saber de você qual seria hoje, se você estivesse falando com todos os profissionais de saúde. Você está com uma amostra aqui hoje dos nossos profissionais e líderes da saúde no nosso evento, mas uma mensagem sua de como nós podemos pensar e fortalecer ainda mais a cultura de qualidade e segurança dentro do serviço de saúde, inspirado na sua experiência da aviação. Qual seria a sua mensagem principal para poder, arrematar aí sua palestra, que foi muito bem conduzida? É, é interessante que a saúde, né, as pessoas profissionais da saúde, elas lidam com o ser humano, mas às vezes eles esquecem que eles são humanos. Então, assim, muitas vezes é interessante é uma coisa interessante que o profissional ele lida com o humano, mas ele esquece que eles são humanos. O médico é humano, o enfermeiro é humano, o técnico é humano, o gestor é humano, nós somos humanos. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes em relação à liderança e cultura de liderança, de segurança e papel do líder, não basta você ser um bom líder ou você se preocupar, você tem que demonstrar isso. Então você tem que ir ali de frente, você tem que estar próximo, você tem que mostrar que quando acontecer um erro, a gente vai focar no aprendizado e não em quem e mais no que, mas mostrar isso, de certa forma, comunicar isso de alguma forma e mostrar. E a outra coisa é todo mundo, desde a linha de frente, desde do supervisor, desde o líder de equipe, desde do diretor, do diretor médico, todo mundo. Erro é algo que faz parte do nosso trabalho, nós vamos errar. A gente tem que parar com aquela coisa de que eu não posso errar, mas na saúde, eu não posso errar. Amigo, eu trabalho com a coisa que eu vou a 800 km por hora, 12 mil metros de altura, enfrento tempestade e quando eu vou posar, eu poso a 300 km por hora, às vezes com chuva, com vento. Eu falo assim, eu não posso errar. Sim, é bom que eu não erre, mas, mas
eu vou errar, em algum momento a gente vai errar. É claro que nós estamos falando aqui de erros crassos, erros muito sérios, erros absurdos que devem ser evitados, mas erros vão acontecer. Se você criar um mito ao redor do erro, ou enquanto a gente não derrubar o mito do erro humano, a gente não vai ter aprendizado. Sem aprendizado, você não vai ter segurança. Esquece, você não vai ter segurança. Não se faz segurança prestando mais atenção. Não se faz segurança treinando mais. Não é assim. Você faz segurança entendendo o que aconteceu, entendendo os motivos que levaram aquilo, trabalhando o sistema, trabalhando as condições que levaram aquilo a acontecer. Não se faz segurança matando mosquito, a gente faz segurança secando a poça. Então, Muito bem. entendam o erro como algo que vai acontecer, olhem no olho do erro, não punam, não apontem um dedo. Aconteceu uma coisa muito interessante no início da empresa que eu trabalho, que um piloto da empresa, ele pousou no aeroporto que não era aquele. São dois aeroportos são muito próximos um do outro, e ele pousou no aeroporto errado. E, pô, absurdo, né? São pistas muito próximas, na mesma direção, mesma coisa. E que absurdo, o piloto pousou na pista errada, isso há muito tempo, mas há muito tempo. Isso há 16 anos. E aí veio um e-mail do chefe nosso, do nosso vice-presidente, na verdade, dizendo o seguinte: atenção, aconteceu uma falha, um avião nosso pousou num lugar errado. Nós estamos investigando, mas eu não quero ver dedos apontados, eu não quero ver julgamentos, eu não quero ver juízos, isso não leva a nada. Nós vamos esperar a investigação para saber o que aconteceu e aprender. Então, eu não quero ver ninguém apontando o dedo e fazendo comentários, ou se acontecer de novo, façam isso, e vamos esperar o final da investigação. Isso é liderança, isso é cultura. Entendeu? Isso daí você transparece para o pessoal. Então, a saúde, eu acho que ela tem que fazer isso, olhar no olho do erro de uma forma mais madura e não como um bicho-papão. Esse, com certeza, é um dos aprendizados essenciais que a gente precisa. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar esses conhecimentos essenciais. Cada trecho ali das suas falas, é assim, são treinamentos gigantes que cada um de nós Bom, podemos dar continuidade com as nossas equipes e buscar o fortalecimento desses assuntos com todos nós. Obrigado novamente, Gustavo, por eu que ter agradeço, Paulo. trazido sua Obrigado. experiência. Eu que agradeço, meu caro. Obrigado mesmo pela confiança, pelo carinho, pelo respeito de vocês, pela oportunidade. Foi muito prazeroso. Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado você e obrigado a todos que participaram aqui conosco. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Fórum IBROS ONA IES. Nós agradecemos então profundamente ao nosso palestrante pela contribuição tão relevante e a todo mundo que participou com a gente aqui ativamente pelo interesse no tema. Em breve a gente vai ter novos encontros com temas também importantes, então acompanhem as redes sociais e fiquem atentos a essas próximas oportunidades de aprendizado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Gustavo, e até a próxima. Obrigado por participar do Fórum de Discussão sobre Qualidade, Segurança e Acreditação. O IBROS, a ONA e o Instituto Ética Saúde, com o apoio do Ensino Agir, seguem comprometidos com a qualidade, a segurança do paciente e o desenvolvimento dos profissionais de saúde. Seguimos juntos na construção de práticas mais seguras, eficientes e responsáveis para o sistema de saúde. Para assistir às edições anteriores desse encontro, acesse ensinoagir.org.br/fórum. Nos vemos na próxima edição.